Olá, colegas, tudo bem? Eu me chamo Pedro Martins e estou atualmente trabalhando na Casa de Avaliação Externa, né, a unidade da Secretaria de Educação, e é com grande satisfação, né, que a gente vem hoje, então, para fazer o lançamento do regulamento, né, da 14ª FEMUSTEC, edição de 2026, que tem como temática Ciência do Diálogo, Caminhos para uma Sociedade Pacífica e Humanizada. Olá, pessoal, eu sou a Vanessa Blanco, estou também dentro da Casa de Avaliação Externa, integrando, então, a comissão organizadora da FEMUSTEC em 2026, e a nossa ideia é começar apresentando um pouquinho sobre o regulamento e funcionamento da feira nesse ano. Isso aí, eu e a Vanessa, então, a gente está em nome da comissão, né, para fazer essa primeira apresentação. Bom, primeiramente, o que é a FEMUSTEC? A FEMUSTEC, ela é a Feira Municipal Científica e Tecnológica do município de Canoas, né, que promove pesquisa científica entre professores, estudantes e crianças. Né? Ela já está esse ano já vai ser a 14ª edição, né? Então, uma feira que já tem uma tradição consolidada no município e é aberta, né, para as redes municipal, estadual e privada de ensino do município de Canoas. Né? A gente ressalta que a participação ela não é obrigatória, né? E para a participação, né, a inscrição na FEMUSTEC para a apresentação dos projetos, ela acontece sem cobrança de taxa de inscrição. Como objetivos principais da feira, né, a gente tem aí, em primeiro lugar, estimular a participação em projetos investigativos e interdisciplinares. Em segundo lugar, desenvolver habilidades de comunicação e interpretação científica, incentivar o interesse pela pesquisa desde a educação infantil, né, então a FEMUSTEC, nós temos diferentes categorias, né, mais adiante a gente vai detalhar, mas ela engloba toda a educação infantil e ensino fundamental. Em quarto lugar, então, como objetivo, né, a gente tem que promover a integração entre a escola e a comunidade. Em quinto lugar, estimular o desenvolvimento das competências gerais da BNCC e do RCC, o Referencial Curricular de Canoas. Aqui, então, as categorias de participação, né? A gente tem uma categoria para a educação infantil, né, que entra aí berçário, maternal e pré-escola, né? E as demais categorias aí para o ensino fundamental, né? A gente destaca que essas categorias, elas estão alinhadas a outras feiras, né, feiras externas, então a gente tem aí uma intenção, né, como já aconteceu em anos anteriores, de credenciamento a feiras externas, né, e por isso a gente tem essas categorias alinhadas a essas outras feiras, né. Então, a categoria 1 para estudantes aí, projetos de estudantes do primeiro ao terceiro ano, categoria 2 do quarto ao sexto, categoria 3 do sétimo ao nono, e a categoria 4 para estudantes da educação de jovens e adultos. E, adicionalmente, a gente tem a categoria SRM, que é, então, para projetos desenvolvidos no âmbito da sala de recursos multifuncionais, né? Essa é uma categoria, então, que a gente recebe projetos apenas da rede municipal, não abrimos para estadual e privada, né? E normalmente são projetos, então, desenvolvidos pelo professor ou professora responsável pela sala de recursos na escola, né, com alunos que são atendidos ali na sala. Além das categorias, então, a gente tem essas 3 modalidades de pesquisa, né? Esse ano, então, a gente renomeou as 3 modalidades de acordo com a nova temática da feira, né? Sendo, então, a primeira delas Malala, que contempla propostas de pesquisa que não têm ainda metodologia definida, nem resultados, sejam eles parciais ou totais.
Categoria Paulo Freire, que inclui projetos que têm sim a metodologia de pesquisa definida, apesar de estarem ainda sem resultados, né? E a categoria Ana Maria Klein, que então inclui projetos com metodologia de pesquisa definida e resultados, sejam eles parciais ou totais. Essas modalidades, elas são definidas, ou no caso, no momento, no ato de inscrição, né, o professor orientador que estiver fazendo a inscrição do projeto já deve indicar ali no formulário qual dessas que é a modalidade de inscrição. E aí a gente entra, então, em como, né, vão ser as inscrições esse ano, similar ao que a edição do ano passado, né, é através de um formulário de inscrição, né, o link vai ser compartilhado e divulgado, né, por memorando e também em grupos de WhatsApp, e está ali com o QR Code, pode ser acessado também. O período é desde hoje, então, dia 8 de maio de 2026, até o dia 18 de julho de 2026, né, o período que o formulário vai estar recebendo inscrições para a feira, certo? Então, o formulário, ele foi levemente reformulado esse ano, né? Então ele mantém a maioria dos campos, ali vão ser preenchidos os dados, né, de professor orientador, professor co-orientador, se tiver, dos alunos participantes, né? E o que mudou principalmente, né? A questão que vai vir mais adiante, não vou me antecipar aqui, mas a questão do resumo, né? O resumo vai também no formulário, mas de um jeito um pouquinho diferente esse ano, né? Só para fechar aqui, então, a confirmação, ela é automática, né, no e-mail após o envio, então, né, é importante ressaltar que precisa, né, finalizar, clicar em enviar o formulário, e confirmar se chegou, né, no e-mail a confirmação ali para garantir que a inscrição foi realizada com sucesso. Não serão aceitas alterações após a inscrição, né? Então, a inscrição terminada é daquele projeto que foi escrito conforme as informações fornecidas no formulário no ato da inscrição, certo? E inscrições que estiverem incompletas ou fora do padrão, elas vão ser desclassificadas. E aí a gente entra, então, nas vagas disponíveis. A FEMUCITEC, de 2026, ela vai estar oferecendo 237 vagas no total, conforme aquela tabela que tem ali na lateral, né? Então, são 39 vagas para a educação infantil, da rede municipal, e 3 para escolas privadas. A categoria 1, a categoria 2 e a categoria 3, né, vão ter 44 vagas cada uma para as escolas da rede municipal, 4 vagas para escolas da rede estadual e 3 vagas para escolas da rede privada. A categoria 4, da educação de jovens e adultos, né, vai ter 20 vagas para a rede municipal, 3 para a estadual e 3 para as escolas privadas. E a categoria da sala de recursos, 20 vagas apenas para escolas da rede municipal, né? Então, como que vão ser distribuídas essas vagas, né? Primeiro, as escolas da rede municipal, né, vão ter, cada escola, uma vaga garantida por categoria, né? Seja escola de educação infantil, seja escola de ensino fundamental. E 20 vagas no total na categoria da sala de recursos, né, que vão ser preenchidas aí por ordem de inscrição, respeitando também o máximo de uma inscrição por escola, certo? Em caso de excesso, quer dizer, a escola inscreveu mais de um projeto, inscreveu 2 projetos ali na categoria 2, né, vai prevalecer o primeiro projeto inscrito naquela categoria, certo? As vagas de rede estadual, então, né, são 4 vagas no total por categoria, nas categorias 1, 2 e 3, e 3 vagas na categoria 4,
que vão ser preenchidas por ordem de inscrição, né? E na rede privada, 3 vagas por categoria, nas categorias 1, 2, 3 e 4, e também preenchidas aí por ordem de inscrição. Importante ressaltar que nesse ano, né, a gente vai receber somente as inscrições aí nesse período de inscrição, né, que é de hoje, dia 8 de maio, até o dia 18 de julho, somente, então, de uma inscrição, né, por escola, por categoria. Então, a gente, caso haja mais, né, caso tenha excesso, a gente não vai analisar os demais, mas, havendo, então, vagas remanescentes, digamos que uma escola não escreveu um projeto na categoria 3 e sobre vaga, essas vagas, então, vão ser calculadas ao final, né? Vai haver, então, uma lista preliminar de trabalhos homologados, e aí, nesse momento, a comissão vai calcular as vagas remanescentes e vai ser aberto novamente um período de inscrições para essas vagas, né? Aí do dia 27 de julho até o dia 31 de julho, que aí é quando as escolas que já inscreveram e já tiveram um projeto aceito, podem inscrever outros projetos adicionais, caso tenham. Vanessa, precisando complementar qualquer coisa, fica à vontade. E aí a gente entra, então, né, na questão de documentos necessários. E aqui, aquilo que eu tinha começado a comentar antes ali, sobre o formulário, né? O formulário de inscrição, ele vai ter uma seção específica para o envio do resumo científico. E diferente do ano passado, o resumo não vai ser um arquivo anexado, certo? O resumo, ele vai ser inserido num campo do formulário. E aqui, né, a gente vai ou digitar ou colar, né, quem já tiver escrito no Word ali, só copia e cola nesse campo ali do formulário o texto do resumo, né, destacando que nesse campo vai apenas o texto, porque o resumo, enquanto um documento completo, ele vai ter o título, ele vai ter os autores, o professor orientador, né, então isso tudo não precisa ser colocado aqui, né? A gente colocou ali um aviso, né, de atenção, não coloque título, autores, orientador, co-orientador, nome da escola, nem área do conhecimento, né? Insira apenas o texto do resumo, que deve conter, então, de 250 a 500 palavras. E respeitar a estrutura de resumo científico, contendo introdução, justificativa, objetivo, metodologia, resultados e considerações finais, certo? Então, esse é o campo, né, que tem, onde vai ser colocado o resumo científico, né? A gente ressalta, né, que esse critério de número de palavras mínimo e máximo, ele é critério de eliminação, tá? Então, vão ser desclassificados projetos, né, cujo resumo tiver menos de 250 ou mais de 500 palavras, certo? Então, ao final do formulário, né, nesse e-mail automático que o orientador deve receber, vai, caso, né, tenha menos palavras ou mais palavras, vai já estar indicado, né, sobre a desclassificação do projeto, certo? Então, aí, no caso, a escola pode optar por fazer uma nova inscrição, né, seguindo os critérios, né, adequando o resumo à limitação determinada ali no nosso regulamento, certo? Então, resumindo somente o texto do resumo aqui nesse campo, e abaixo, né, os campos para palavras-chave, que também vão ser colocadas cada uma no seu campo separadinho, 3 palavras-chave a 4. E a Vanessa Então, agora vai pessoal. falar um pouquinho disso. Vanessa. Pessoal, então, só complementando um pouco a fala do Pedro ali em relação à questão do resumo, é muito importante que seja feita uma revisão da escrita antes de ser enviado, porque nós, da comissão, não temos autorização para alterar o texto de vocês,
né? Então, se eventualmente passarem erros ortográficos, coisas desse tipo, por falta de revisão, né, a gente não tem autorização para mexer no texto do autor, né? Então, esses textos vão ser posteriormente publicados no e-book, né, nos anais do evento, então, é responsabilidade, sim, da equipe de pesquisa de fazer esse momento de revisão antes de enviar o material. Fora isso, dentro do formulário, né, também tem alguns documentos que são obrigatórios, né, a gente tem a autorização de publicidade, cessão de direitos autorais e ciência de responsabilidade. Fizemos tudo em um documento único para facilitar, para não serem vários papéis diferentes para a gente ter que ficar assinando, né, mas então ali a gente vai trazer as questões de publicidade em relação à imagem das crianças que vão estar apresentando na feira, né, que precisam autorizar, sim, especificamente para a feira, né, a publicização das imagens. Cessão de direitos autorais, então, vai envolver essa sessão do texto para a gente poder publicar ele no e-book, então, vocês precisam autorizar, né, essa publicação. Ciência de responsabilidade em relação aos seus materiais, em relação ao conteúdo que está lá no resumo, né, então, a não plágio, por exemplo, de informações, inclusive ali dentro a gente vai ter uma especificação sobre a questão da inteligência artificial, que também entra dentro deste apêndice, porque hoje a gente tem como utilizar muitas vezes para fazer uma revisão ortográfica do texto, mas isso precisa ser sinalizado quando for feito dentro desse documento, que exatamente a gente fez com o apoio da IA, né, porque não pode descaracterizar a autoria do aluno, então a gente precisa, sim, especificar o que foi feito em relação à questão da IA. Temos também alguns outros apêndices que vêm apoiar, né, as escolas em relação a serem um modelo, né, para utilização. Por exemplo, o formulário para pesquisa com seres humanos, ele já é um padrão usado em outras feiras externas, né, então a gente estabeleceu ali também para que vocês já consigam ir se apropriando desse modelo, do que se pede, né, em relação à questão do comitê de ética da escola. Junto com isso, a gente deixa outros dois modelos, o do termo de consentimento livre e esclarecido e o termo de assentimento, que a gente utiliza com crianças e adolescentes. São modelos que podem ser adaptados, né, cada escola pode ter o seu, mas ali a gente tem uma ideia de tipos de informações que são importantes que a gente tenha, principalmente no caso de pesquisas com seres humanos e que vá participar de feiras externas, né, então a gente, ao mesmo tempo que traz esses modelos, já está ensinando também como fazer, né, que eu acho que isso é importante também, que os alunos vão se apropriando sobre como funcionam essas questões éticas em pesquisa. Pode passar, Pedro. Bom, quem que pode participar? Todas as escolas que forem de Canoas, né, privadas, estaduais ou municipais, podem estar participando se forem a nível de EI, que é Educação Infantil, Ensino Fundamental, e a sala de recursos multifuncionais, ela é exclusiva para as redes municipais de Canoas, tá? Ela não é aberta daí para estadual, nem para a parte de educação infantil, só se fosse realmente de Canoas também. Menor de idade tem que estar acompanhado do orientador, eles não podem ficar lá sozinhos, né, no ambiente da feira, nos dias de apresentação, o responsável também precisa estar lá, mas lembrando que para acessar o espaço de apresentação, quem vai acessar com os alunos é exclusivamente o orientador para fazer a montagem do stand, então, as pessoas que estão familiares precisam aguardar o professor orientador chegar para poder o aluno acessar esse espaço, e as famílias precisam aguardar o horário de abertura da feira, porque a gente precisa, sim, ter um controle, a gente vai passar nos estandes para ver como é que está a formatação, então, quanto mais gente tem no espaço, mais difícil se torna esse controle, né, então, por isso que a gente abre o horário de visitação depois desse credenciamento. Cada criança ou estudante ele só pode participar com um projeto, até porque a gente não teria como fazer duas apresentações ao mesmo tempo, né? Então, ele precisa estar ali disponível para apresentar o seu projeto na hora que passar o avaliador. A apresentação, ela é em língua portuguesa, mas, né, no caso dos estudantes imigrantes, a gente possibilita que eles levem uma folhinha na língua materna para poder servir de apoio, mas a apresentação precisa ser feita em língua portuguesa de qualquer forma, mas eles têm essa oportunidade, não vai ser feito nenhum tipo de desconto, se eles tiverem alguma folhinha junto na língua materna para apoiar eles na hora da apresentação. Pode passar.
Então, regras para o projeto. A autoria precisa ser dos estudantes e das crianças, né? Eu comentei um pouquinho já sobre a coautoria da IA, né? Então, a IA, ela pode servir como um apoio de revisão, de indicação de falhas, por exemplo, que ainda precisam ser supridas na hora da escrita ou na hora da sua pesquisa, né? Uma espécie de co-orientador, né? Mas não serem o principal na escrita do texto, né? E é perceptível, na verdade, quando o texto não foi escrito pelos alunos, né? Então, é muito importante que também esteja adequado à linguagem dos alunos nesse sentido. Por exemplo, a gente sempre comenta que algumas explicações muito teóricas ali seriam inviáveis para determinadas faixas etárias, então é importante que o professor também observe isso, né? Porque ali é um momento que ele precisa entender o que está escrito para poder explicar, né? Outra coisa bem importante na questão da autoria, né, é que realmente, né, a gente tem os menores que vão precisar do apoio do professor, obviamente, para escrever, né, então, isso, claro que se compreende, né, mas o projeto, ele sempre precisa partir do aluno, né, isso é uma coisa bem importante que a gente sempre reforça, ele não é um projeto do professor, ele é um projeto do aluno, né, e por que que eu estou reforçando isso? Porque já aconteceu em momentos anteriores de virem projetos que era um desenvolvimento de um projeto de um professor, e não um desenvolvimento de projeto de aluno, né, então, sempre pensar nesse sentido, né, de que testar uma ferramenta pedagógica em sala de aula é um projeto de professor, não é um projeto de aluno, então, algumas coisas a gente precisa ter um cuidado, né, para que realmente se caracterize como uma pesquisa discente, né, feita por crianças, por adolescentes. Outra coisa importante é que essa autoria, ela não pode ser mais modificada, então, eu inscrevo os meus alunos e esses alunos não podem mais ser substituídos, né, existe toda uma organização da feira por trás de divulgação dos projetos, dos nomes dos participantes, então, essa alteração não é viável, por exemplo, meu aluno não vai ter como ir no dia por qualquer motivo que seja, eu vou mandar alguém para substituir, não tem como a gente fazer essa substituição de alunos, tá? Então, isso é bem importante, deixar ciente a equipe de pesquisa, né, que você está, e por isso a gente sempre recomenda também, né, quando possível, ter mais de um estudante participando, né, para que você possa ter esse jogo se for necessário, né. Né, Vanessa, não vai ter impedimento, né, caso, né, seja um trabalho aí de um grupo de 13 estudantes e um deles não vai no dia, não tem impedimento que os outros dois representem e apresentem, né, o que não pode realmente é substituir. Sim, exatamente, né. Nas categorias nas 2, 3 e 4, a gente tem um limite de até 3 estudantes, isso é um padrão de outras feiras externas também, né. Então, para que não acabe ocorrendo de alguma equipe ser classificada para credenciamento em outras feiras e ter que escolher quem vai, né, então a gente já estabelece e segue o padrão dessas outras feiras também, né. E nas de educação infantil, sala de recursos e categoria 1, o máximo daí é de 4 estudantes. Tem que ter um professor orientador, isso é obrigatório, o orientador é que é opcional, né? Também já deixando aí a situação de um caso, se o professor orientador estiver impossibilitado de comparecer no dia, né, e não houver um orientador, ele pode mandar um professor substituto, né, para acompanhar os alunos. Esse professor, ele não passa a ser o orientador e nem o orientador da pesquisa, ele só vai para acompanhar como responsável pelos alunos, porque não pode ficar aluno sozinho lá no espaço de feira grande, com uma circulação bem importante de pessoas, né, no local. O coorientador, ele pode estar vinculado a, no máximo, 2 projetos e o orientador também, né? O que que a gente estabeleceu? São 4 projetos, no máximo, que você pode estar envolvido. 2 como orientador, 2 como coorientador, tá? Então, isso é importante também ter atenção nesses requisitos. Vou apresentar um pouquinho o cronograma do evento, ele vai ficar disponível também no site da FEMUCITEC, em separado, para facilitar o acesso, a confirmação de informações. Agora, do dia 8 de maio a 18 de julho, então, a gente vai estar abrindo o período de inscrição de projetos, e a listagem preliminar, ela vai sair, então, no dia 27 de julho, e a partir desse período, a gente vai abrir para vagas remanescentes, né, no caso de haver, do dia 27, então, ao dia 31, para poder ter tempo hábil de postar ali, então, a listagem final dos projetos que vão efetivamente apresentar no dia da feira, no dia 13 de agosto. Todas essas postagens, elas são divulgadas no site oficial da feira. No dia 19 de agosto, então, a gente tem as exposições dos projetos de educação infantil, categoria 1 e sala de recursos.
O credenciamento, ele inicia meio-dia e 40. É bem importante estar neste horário de credenciamento, né, para que não hajam atrasos ali na abertura do evento, que é a 1h20. E a premiação a gente agendou, então, para as 16h30. Essa abertura, depois desse horário, a gente já começa a fazer as avaliações, então o grupo precisa estar presente ali nestes horários. No dia 20 de agosto, a gente vai ter as exposições que são dos projetos das categorias 2, 3 e 4. O credenciamento daí inicia às 8 horas, porque serão 2 turnos de apresentações. A abertura do evento começa às 9. E o intervalo vai ser do meio-dia a 1h30, com a premiação ocorrendo às 16h30. É importante, né, ficar atento à questão dos dias de cada categoria, horários, para que não acabem ocorrendo trocas de dias, trocas de horários, porque a gente não tem como alterar o horário dessa equipe que vai estar apresentando. Os nossos avaliadores também vão estar voltados para aquele dia, atenderem aquele grupo de apresentações, então a gente não tem como desmobilizar avaliadores para outro projeto que apareceu, né, num dia que não era o seu, né, e a gente também tem espaços de stand alocados com as identificações, então é bem importante que o professor esteja atento, orientador, aos dias e horários da apresentação do seu grupo, tá? A apresentação, ela vai ser aqui no município de Canoas. Essa divulgação do endereço e a confirmação certinha a gente vai tá passando no mesmo dia que a gente fizer essa homologação final, né, dos projetos que vão apresentar na feira. Pode passar. Antes só de a gente continuar, acho que seria interessante lembrar que ali no apêndice A, né, que fala sobre, enfim, de forma mais detalhada sobre as apresentações, né, a gente coloca a possibilidade, né, na verdade, os detalhes sobre as apresentações em vídeo, né, que acontecem aí para a educação infantil, exceto o jardim, né, então, a educação infantil, no caso do maternal, é o maternal e... O berçário. E o berçário. Eles têm essa apresentação que é por vídeo, e esse vídeo, então, tem também as características próprias, né, quais são as exigências, e ele é enviado, então, junto ali com a inscrição, né, no ato de inscrição, e a gente prevê essa possibilidade também para projetos que são desenvolvidos aí por alunos da educação de jovens e adultos do turno noite, né? Então, caso comprovado que eles não vão ter as condições, não vão poder participar no horário da feira, né, que é manhã e tarde, a gente abre, então, essa possibilidade também de fazer a apresentação por vídeo. Bom, então, os projetos presenciais, exceto bebês e maternais, têm as apresentações por vídeo, e nesse caso, que o Pedro já nos colocou ali, a questão do EJA noturno, também, né, reforçando que tem que prestar atenção naquele item, né, se for o caso de se aplicar, né, a apresentação em vídeo. A montagem do stand, ele vai ser no próprio dia, então, por isso, esse horário de credenciamento mais estendido, de forma que a equipe tenha tempo de montar o seu stand. Lembrando que é bem importante que a equipe chegue o mais cedo possível no horário de abertura do credenciamento, porque nós também vamos estar passando para verificar se o stand está adequado às regras, né, que foram estabelecidas no nosso apêndice A. Então, para que haja tempo hábil de tudo isso ser feito, né, a gente também conta com a colaboração, né, dos nossos professores orientadores, coorientadores, no sentido de organizar essa questão dos horários do credenciamento. Cada um vai ter o seu local pré-definido, né, vai ter ali a identificação do projeto em cada local do stand. A gente vai informar, quando vocês chegarem no credenciamento, qual é o local da apresentação do seu projeto. Pedimos a máxima atenção também lá no apêndice A em relação às regras do que não é permitido, né, e do que é recomendável que se faça na apresentação da feira, né. Algumas coisas a gente já destacou aqui, por exemplo, a questão do som, né, que se traga fones de ouvido, porque é proibido apresentações audiovisuais ou sonoras sem os fones de ouvido, né.
Isso para evitar que a gente tenha dificuldades que outros grupos consigam fazer sua apresentação por conta do barulho, que já é grande, porque a gente está numa feira com muitas pessoas, né? Então, é bem importante, essa é uma regra que a gente estabeleceu, né, dessa proibição. Algumas questões de condutas que a gente traz ali, em relação à questão de alimentação, que é uma responsabilidade, então, do grupo de trazer o seu alimento, a sua bebida para tomar, né? Também tem regras de espaço, né, para tomar essas bebidas e comer, né? Vestimentas, né, em relação à questão de estar de uniforme, de se recomendar o uso do tênis, já que eles vão ficar um certo tempo em pé, né? A questão de manter o seu espaço limpo, respeitando o espaço dos outros grupos, não retirando cadeiras de lugares onde era de outro grupo, pegando para si, né? Então, todo esse controle e cuidado, a gente precisa da colaboração de vocês, então, em atenção a esses itens que estão no apêndice A, para que a gente não precise ter problemas, né? Não tem que chamar a atenção de ninguém, porque não tem porquê, né? E sem distribuição e venda de alimentos no local, então a gente, infelizmente, não tem esse suporte, né? Então, a gente pede novamente que levem um lanche, que levem uma garrafinha de água, tá? Para poder se manter ali durante aquele período, certo? A avaliação dos projetos, então, a gente vai ter uma comissão avaliadora, são professores, pesquisadores, graduandos, né, com uma formação prévia, a gente tem um edital específico com alguns pré-requisitos para poder estar participando dentro dessa comissão avaliadora, né, a gente estabeleceu que, no mínimo, a gente tem que ter, então, 2 avaliadores por projeto, que tenha, normalmente, a gente tenta fazer essa vinculação com a área de formação, proximidade temática, isso também depende da quantidade de inscritos como avaliadores, né, mas a gente sempre vai preconizar estar colocando a pessoa mais próxima daquela área de formação ali para atender as demandas daquele grupo de pesquisa também, de dar feedbacks, né, e contribuir com essas pesquisas. A gente faz uma conferência do resumo, na verdade, a gente já está com esse sistema mais virtual, digamos, justamente para fazer esse pente fino em relação ao seguir as regras que estão lá, né, no apêndice, em relação a documentações, ao tamanho do resumo, né, então a gente faz essa conferência prévia, junto com o apoio, né, do digital. Na feira em si, daí sim, a gente tem essas pessoas que são os nossos avaliadores que vão estar circulando naqueles horários especificados de abertura da feira, né, vocês também vão ter acesso, isso está tudo lá no nosso regulamento dos horários de início e fim de avaliações, então é muito importante que os alunos permaneçam naquele local, né, no horário das avaliações, né, e que se, por exemplo, é um trabalho, a gente sempre fala, se é um trabalho que só tem um aluno, bota uma plaquinha ali, fui ao banheiro, alguma coisa assim, para que o avaliador possa retornar. Por quê? Se estiver faltando integrante no grupo de apresentação, o avaliador não vai necessariamente mais voltar no teu grupo, né? Então, precisam estar ali os responsáveis. E se houverem 3 alunos e só tem 2, esses 2 têm que conseguir apresentar a pesquisa. Então, a gente também tem horários para os avaliadores passarem, eles têm um número X de pesquisas para avaliar, então a gente não tem como ficar retornando, né, por falta de apresentação, falta de apresentadores no local, tá? Então, isso é bem importante já estabelecer com os seus alunos, treinar seus alunos, né, em relação a isso. Os orientadores que estiverem ali apresentando também podem avaliar outros projetos, desde que sejam de outras categorias, que não a que ele está concorrendo, né, e obviamente não poderão ser alocados para avaliar trabalhos da sua escola, né, então a gente vai tentar ter esse cuidado sempre para não acontecer esse conflito de interesses, né. E os critérios todos, né, para que vocês também possam estar orientando, treinando com os alunos, estão lá detalhados no apêndice A. Serão os mesmos critérios que os avaliadores terão acesso para avaliar os trabalhos, né? Então, é sempre recomendável já ler, né, esses critérios antecipadamente. Pode passar. Das premiações, a gente vai ter certificado de participação para todos os projetos que estiverem ali apresentando. Este ano a gente tem 3 premiações. O destaque é ampla participação, né? Todos vão concorrer junto, né? Estaduais, municipais, particulares, né? E para todas as modalidades, né? A gente vai ter, então, destaque de ampla participação por categoria, certo? Então, cada categoria vai ter ali as suas premiações de primeiro a terceiro, né? Para o destaque e ampla participação.
A menção honrosa, ela é restrita, então, às escolas da rede municipal de Canoas, né, e ela vai observar alguns requisitos, por exemplo, alinhamento com o tema da feira, conta um pouco a mais, né, e relevância social e científica indicada pelos avaliadores também, né, é um motivo para estar sinalizando, então, a menção honrosa para esse trabalho. Em relação ao voto popular, a gente vai ter espalhado lá no dia da feira os QR Codes para que a pessoa possa acessar, motivo pelo qual a gente também libera o uso do celular para esta finalidade, para também poder estar fotografando os seus projetos, as atividades que estão sendo feitas, né, uma finalidade mais pedagógica, e para poder fazer essa votação, né, do voto popular. A intenção do voto popular é justamente divulgar o trabalho que as crianças estão apresentando lá na feira, né? Então, vai ser um formulário online para os visitantes, para a comunidade que está lá, poder votar nesse trabalho. E aí, a gente vai ter uma premiação para o dia 19 e outra premiação para o dia 20, né? Então, são premiações separadas em cada dia. E aí, esse voto popular fica aberto somente durante o horário da feira, né? Ele não fica aberto de um dia para outro, nem antes do horário da feira, nem após o horário da feira, né? Porque a gente vai ter que estar encerrando ele ali às 4h30, junto com as demais premiações. Pode passar. As feiras externas, então, a gente ainda não divulgou essas feiras, né, justamente porque a gente também depende dos prazos dessas outras feiras, da quantidade de vagas que vão ser abertas, então, para credenciamento em feiras externas, a gente divulga mais próximo, né, do período, as vagas que a gente vai ter disponível, para que essas equipes que são, de novo, ali, das escolas municipais de Canoas, daí, no caso, porque os demais projetos, estadual e das escolas particulares, elas não entram desse credenciamento para feiras externas, somente as da rede municipal de Canoas têm direito, então, a esses credenciamentos, e aí vai ser por ordem de classificação, né? Os melhor classificados, então, têm direito a essas vagas que nos forem disponibilizadas. É bem importante sinalizar que a nossa feira, ela consegue o credenciamento, o direito à vaga, todos os outros requisitos, né, como se faz o transporte até lá, questões de alimentação, elas não são responsabilidade da comissão organizadora da FEMUCITEC, né? A gente somente passa essa informação para que o orientador, para que a equipe diretiva da escola possa estar inscrevendo seus alunos, né, no caso, e o projeto da sua escola lá, e tendo direito a essa vaga, tá? Então, todo o restante, os trâmites que precisam ser feitos, são responsabilidade da escola e do professor orientador. Pode passar, Pedro. No final, então, né, a gente tem, aqui a gente já tem o nosso modelo desse ano, né, que foi referente à feira do ano passado. No próximo ano, a gente vai ter um outro modelo, né, de apresentação, mas a gente sempre procura publicar esses materiais, né, que os alunos produzem, esses resumos, num anal do evento, que a gente chama, e aí é no formato de um e-book. Ele fica disponível no site da feira, né, e a gente também tem um momento de lançamento desse e-book, que é o de 2025 agora, que vai ser no mês de junho, né? Então, ele também já vai estar disponível lá para vocês poderem conferir os trabalhos que foram apresentados no ano anterior. Também a gente quer deixar uma dica lá no nosso site, né? A gente tem uma aba qualificando o seu projeto, que é específica para desenvolver, então, algumas outras coisas com os alunos. A gente tem materiais que são apropriados para usar em sala de aula, né? Eles são materiais desenvolvidos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para trabalhar com alunos que são do ensino fundamental e com crianças lá na educação infantil. Então, a gente tem 2 e-books ali para poder iniciar esse percurso do pesquisador na escola. E a gente tem também formações. As nossas formações, elas são aos poucos colocadas ali no nosso site também, né? E a gente já tem disponível a nossa formação que foi feita do ano passado, que faz um passo a passo, né, explicando como desenvolver um projeto de pesquisa, todas as coisas que eu preciso botar no diário de bordo, no meu diário de campo, no meu pôster. Então, todas essas informações que são eu chamo de beabá da pesquisa, né, a gente fez nesse vídeo que vocês podem estar acessando para fazer formações, para orientar melhor os alunos de vocês, para tirar as dúvidas, né. Além disso, né, a gente tem o nosso canal do Instagram, @FemuCitec,
Nesse canal do Instagram, a gente faz postagens menores, que são tanto sobre as feiras anteriores, divulgando, né, os trabalhos que foram apresentados, quanto a gente também faz pequenos cards explicativos, né, o que que precisa ter num diário de campo, né, de forma bem rápida, bem sucinta, né, é legal que vocês convidem os alunos de vocês a seguirem esse canal, porque eles também podem estar ali tendo algumas ideias a partir dessas postagens que a gente vai fazendo ali no Instagram. Pode passar, Pedro. Então, aqui a gente deixa também os nossos contatos, né, o nosso e-mail, do femucitec.canoas@gmail.com, onde vocês podem tirar as dúvidas de vocês, né, o site oficial da nossa feira, o Instagram, como eu comentei, e a comissão organizadora, então, que faz parte da Secretaria Municipal de Educação de Canoas, né, e que também vocês conseguem conferir quem são as pessoas ali no final do nosso regulamento, todos os que fazem parte da comissão, né, a experiência que cada um já tem também com relação à pesquisa. E no mais, a gente fica à disposição, né, através do e-mail, sempre que possível a gente vai estar verificando, né, a gente não garante que a gente vai ter, assim, necessariamente uma resposta muito rápida, né, até por isso a gente reforça que, enfim, seja bem analisado ali o regulamento, né, e os apêndices, né, a gente tentou fazer, assim, da melhor maneira, da maneira mais detalhada para, né, já sanar todas as dúvidas possíveis, né, então a gente pede que realmente seja feita essa leitura com atenção, e mais no mais a gente segue à disposição. E E acho que é venham isso, né, participar, né? Vanessa? Venham É. participar da nossa feira. E participem, por favor, não percam os prazos, né? A gente vai estar aguardando aí as inscrições, né, para construir mais uma ótima edição aí da Filmocitec.